Vamos nos acalmando, né? A gente está muito feliz nesse terceiro domingo de palestras comemorativas do 31º Mês Espírita de São Gonçalo. A gente está muito feliz com a presença de todos vocês, com a presença dos jovens. A gente fica muito feliz. A gente pede para que todos, vão se posicionando aqui no salão principal, tá? Para que nós possamos iniciar as atividades da noite de hoje. Eu convido à mesa a nossa querida irmã Vera Caridade, da Unidade Espírita Marítima, que irá fazer a exposição doutrinária da noite de hoje. E convido também para compor a nossa mesa o representante do Miguel Arcanjo. Representante do Miguel Arcanjo, por favor, para compor a mesa o nosso irmão Getúlio Torres, tá? Para compor a nossa mesa. Toda a atividade espírita, ela se inicia com a leitura de uma página e prece. E esse mês espírita, nós encarregamos os jovens, valorizando as nossas mocidades, para que pudessem realizar essas atividades durante todo o mês espírita, esses mesmos jovens que tiveram um papel importante no encontro da fraternidade. Então, eu chamo aqui à frente a nossa irmã Laís, do Grupo Espírita de Evangelização e Sacramento, que irá fazer a leitura da página e prece da noite de hoje. Do livro Boa Ideia, Pastorino, Ariston S. Telles. Orar com mais fervor. A prece não é um ato mecânico, é a exteriorização da alma que deve sentir-se honrada em falar com Deus. Quando estiver orando, ponha suas energias para fora. Envolva-se na vibração da fé. Dirija seu pensamento ao infinito, onde Deus está, na sua transcendência. Não tenha pressa. Deixe-se sensibilizar pela presença divina. Tente fazer isto. Estar com Deus é sentir os reflexos de seu reino, de infinita bondade. A oração é um ato de alegria. Vamos fechar os nossos olhos e acalmar o nosso coração, pedindo para a espiritualidade maior nos abençoar por estarmos aqui nessa noite e agradecer por esta oportunidade de aprender mais um pouco sobre a nossa doutrina, aproveitando para também para iluminar a oradora que vai nos dar a palestra de hoje, para que ela possa nos passar todo esse aprendizado de maneira mais clara possível, da melhor forma possível. Agradecemos por estar aqui entre irmãos, numa noite tão boa. Que assim seja. Obrigado. O tema da noite de hoje é um dos preceitos básicos da doutrina espírita, a reencarnação, uma questão de justiça, que a nossa irmã Vera irá expor. Mas antes, nós vamos ter o nosso momento de arte, porque a arte também é muito importante nas atividades espíritas. Então, com vocês, o nosso irmão Hélio Santos, do Centro Espírita Galileia. Uma salva de palmas ao nosso irmão. Como já foi dito, quero desde já agradecer a todos por esse convite, toda a diretoria por essa confiança. Como sou dali do Galileia, já estamos ali já há uns 13 anos cantando ali, aprendendo junto, E gostei do tema que o Marquinhos me deu, que é a encarnação, e não tinha música nenhuma, fui procurando,
E aí consegui ensaiar, mas todas as músicas referentes ao tema, reencarnação. E vamos começar com esse tema aqui mesmo, reencarnação. Pra refletir o que você faz aqui.
Essa música terminou dizendo tudo é amor. Essa quem souber também me ajuda, quem está nessa música, quem conhece sabe que é puxada. Então me ajuda, deixa eu escolher um pouquinho para isso. Essa não colocou não.
do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, com teu amor, nos reuniu. Quantas vezes renasci um velho mundo, em muitas delas o orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro, com o Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meu sentimento, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meu sentimento, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar. Às vezes renasci um velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro, com o Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meu sentimento, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, das flores do Brasil, todas as flores caem no nosso Brasil. Mais uma salva de palmas para o nosso irmão Hélio Santos, que abriu a
nossa noite com essas músicas tem tudo a ver com o tema da palestra da noite de hoje. Então agora nós damos por iniciado a nosso 31º mês espírita com a terceira palestra, Reencarnação, uma questão de justiça, com a nossa irmã Vera Lúcia Caridade, da Unidade Espírita Marítima. Uma salva de palmas para você. Boa noite a todos. Estamos muito felizes por estarmos aqui, cercados de tantos amigos, revendo muitos amigos também. E principalmente hoje, num dia tão especial, que é o aniversário do nosso município, né, de São Gonçalo, fazendo 109, né, chefe? 129, tirei 10 anos. 129 anos. Né? Esse local tão maravilhoso, tanta gente boa que aqui reencarnou, teve essa felicidade, tantas criaturas que trabalharam para que esse município fosse realmente esse tipo de local onde a felicidade, né, existia tanto. Hoje está meio confuso, conforme muitos outros municípios estão, mas a gente sabe que aqueles que aqui vivem, eles lutam para que o nosso município melhore cada vez mais. E não podemos deixar de perder a fé e a esperança que isso ocorra. Não é, gente? Bem, estamos agradecendo ao nosso companheiro Hélio, né? Muito lindas as músicas e muito de acordo, né? Preparando o nosso ambiente para o nosso tema. Eu gostaria de puxar aqui, porque costas para... gostaria de ficar de frente. Bem, gente, a questão da reencarnação é um tema muito lindo, que até nos emociona, principalmente quando a música que o seu Hélio cantou fala sobre o Brasil. Né? O Brasil é essa pátria maravilhosa, a pátria do Evangelho, e nós temos que acreditar realmente que ela é a pátria do Evangelho. Porque do jeito que muitas criaturas veem a situação atual, pensam que ela não será a pátria do Evangelho. Mas como diz Joana de Ângeles, nunca o amor foi tão praticado quanto agora. Porque a gente só vê a mídia só mostra as coisas ruins, né? Mas nós sabemos que o amor, que a fraternidade está no coração do brasileiro, sempre sendo solícito a cada momento em que alguém necessita de uma ajuda, de uma mão amiga. Então, o Brasil é essa pátria maravilhosa, com essa terra linda, com as flores, né? Com os perfumes das flores, com os mares, com os lagos, com as cachoeiras. Nós somos privilegiados por termos nascido aqui no Brasil. E então, a reencarnação, quando a gente fala em reencarnação, nós achamos que foi uma criação da doutrina espírita. E, na verdade, a reencarnação, ela existe há mais de 4.500 anos. Por quê? Na verdade, ela ficou mais popular, para que todos entendessem até muito melhor a reencarnação, a partir do século XIX, com a doutrina espírita. Quando foi codificada a doutrina espírita, essa palavra reencarnação é que ficou plasmada na mente das criaturas. Então, muitos acham que ela foi criada, foi criação do espiritismo, e na verdade não foi. Então, ela começou lá na Índia. Lá na Índia, está tudo sem aparecer ali, né? Mas ela era chamada de transmigração das almas. Foi trazida através de vários sábios da época de 4.500 anos atrás. Foram aqueles iluminados que foram preparados para que recebessem do alto, e nós temos aquela certeza de que Deus iluminou esse solo porque Ele
estava pronto para receber essa ideia da transmigração das almas, dessas vidas sucessivas. E desde essa época foram sendo disseminadas as ideias e que aos poucos foram se espalhando por todo o mundo. E hoje nós temos 1/3 da humanidade sendo reencarnacionista. 1/3 da humanidade. É bastante, né, para que nós possamos ter essa ideia. Então, os livros mais antigos da Índia, que para a nossa língua Mahabharata, e por esse outro nome também, Mahabharata, é considerado o alfa da escritura sagrada do mundo oriental. Então, na verdade, no início, nada foi escrito, tudo foi passado de boca, assim como aconteceu na época de Sócrates, na época de Jesus, que depois os discípulos, os apóstolos escreveram, porque Jesus também nada escreveu, e esses luminares também que foram recebendo essas inspirações, nada escreveram também. Então, foram escritos que vieram bem mais depois, através de um jovem também da Índia, e que ele teve essa oportunidade de começar a escrever este livro, que é o Mahabharata. Se é que assim se fala, gente, porque eu sei falar em turco. O Mahabharata. Que foi o Krishna, né? E dentro do Mahabharata está o capítulo que conhecemos aqui no Ocidente e que foi retirado de lá, desse livro, né? Publicado num resumo chamado Bhagavad Gita, que aborda a reencarnação. Dentro desse livro, Mahabharata, está o Bhagavad Gita, que fala justamente sobre a reencarnação, conhecido como transmigração das almas. E é uma espécie de Velho Testamento da cultura e tradição hindu, ou seja, a canção do Senhor. É o diálogo de Krishna, o grande guia espiritual da Índia. Ele é considerado o Cristo na Índia, o Krishna, porque ele foi aquela criatura que se dedicou totalmente à espiritualidade, escrevendo esses livros, tudo aquilo que ele foi pegando, né? Porque você calcula de 4.500 anos que não foram escritos, mas ficaram na cultura, né, do povo hindu, e foram passados de geração em geração até serem escritos por Krishna. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. E a gente vê isso aí, como é didática a forma, como nos dá para entender, até evangelizando uma criança, a criança vai entender, né, essa roupa usada que não serve mais, nós vamos usar uma outra. Assim o nosso corpo, quando ele vai ficando cansadinho, que não tem mais condições de viver, esse corpo fica, e a gente lá na frente vai encontrar um novo corpo para termos condições de novas oportunidades de vida. Então, na verdade, essas inscrições que chegaram, esse solo da Índia estava realmente propenso. São aquelas sementes que Jesus falou que a terra era boa para poder ficar, né? Até hoje, a Ásia, vários países da Ásia, todos esses países daqui daquela redondeza, eles são reencarnacionistas. Os primeiros livros em que se encontra exposta a grande doutrina são os Vedas, que representam o mais antigo extrato da literatura indiana. Então, os Vedas também são aqueles livros onde aquela poesia toda que foi trazida para o Oriente, eles são todos os cânticos. Hoje a gente ouve muito falar, né, naquela palavra que quando a gente vê as pessoas assim,
mantra, que a criatura fica ali sentada, com a perninha cruzada, né? E meditando, usando a mente, aquilo dá um relaxamento, dá uma espécie de tira aquele peso, né? Então muitas pessoas hoje fazem muito essa parte do yoga, né? Para poder relaxar. Então são essas culturas todas do Oriente que vêm para o Ocidente e que nos auxilia muito. E nós aprendemos também a tratamentos de saúde, tipo acupuntura, né? E outras tantas que existem que vêm do Oriente, porque são sábios, né? Hoje está meio, acho que queria puxar um pouquinho, as letras estão meio assim. Os hinos védicos inspirados aos grandes sábios igualam-se em grandeza e elevação moral a tudo que no decorrer dos tempos o sentimento poético engendrou de mais belo. Então, esses hinos védicos, né, que vieram desses livros que foram grafados também, porque todos eles também não foram escritos na época que estavam no Mahabharata, eles vieram para elevação moral, através dos cânticos. Então a gente vê como a música, como ela nos auxilia nessa evolução moral, espiritual. E essas referências foram trazidas de lá também para todos nós. E poéticos, né? O sentimento poético engendrou esse mais belo modo. Então a gente vê que até a postura deles é uma postura que você sente por dentro o seu sentido maior, né? A criatura, ela interioriza os seus sentimentos, porque ela está mentalizando, né, o mais alto. A documentação formal dos Vedas foi feita em sua maior parte por Krishna em 1500 a.C. Então a gente vê aí, de 4.500 anos, né, que esses ensinamentos vieram, em 1500 a.C., Krishna foi o que foi terminando esse livro do Mahabharata, que dentro está os Vedas. Outro também maravilhoso, homem que veio à Terra, que teve a oportunidade de ser um jovem nascido em berço, né, de ouro, e teve essa condição de poder ser uma criatura, poderia ser um rei, um príncipe, um rei, mas ele, com o pai, ele vivia dentro daquele castelo, dentro daquela casa, né, e nunca conhecia do lado de fora. No dia que ele conseguiu, que ele teve a sua idade, ele quis sair de dentro daquele castelo onde ele morava, como se o pai e a família não quisessem que ele visse as coisas ruins do lado de fora, porque eu acho que até hoje muitos pais não querem mostrar a verdade às vezes aos filhos, não querem que os filhos sofram. Mas ele teve um dia que ele quis e ele saiu para visitar. E quando ele viu aquela pobreza e ele naquela riqueza, ele realmente teve um choque muito grande, né? De ver quanta gente pobre, quanta gente passando por necessidade, e ele naquela vida, né, faustosa, maravilhosa, sem ter nada assim que ele quisesse que não tivesse em suas mãos. Então, mais tarde, 600 anos antes de Cristo, aparece Siddhartha Gautama, que é o nome dele, né, verdadeiro. Nasceu há cerca de 2.500 anos, Buda é o nome dele. Ele quis esse nome, porque o nome dele é Siddhartha Gautama. Mas quando ele chegou um dia próximo a uma árvore, ele viu que ele despertou para a vida. Quando ele viu a natureza, quando ele viu aquilo tudo, ele se sentiu desperto, né? Vendo toda aquela realidade à sua volta, e fundamenta o budismo na reencarnação. Então a palavra Buda quer dizer desperto, aquele que despertou para a realidade. O ensinamento do budismo é a autoiluminação da pessoa
para que não fique presa ao círculo das reencarnações inferiores. Então, essa roda se chama Sansara, é o símbolo do budismo e é como se fosse um leme, né, de uma embarcação. E nessa Sansara estão todos os vícios, os defeitos, tudo aquilo que a gente faz, né, na Terra e que a gente precisa se aperfeiçoar. E ele nos diz que através dessa Sansara nós vamos nessa roda da vida nos desfazendo desses vícios, dessas situações que nós vivemos nas nossas vidas sucessivas, e nós vamos nos desprendendo. E ele achava também que a doutrina espírita nos diz que, na verdade, é muito difícil para um homem numa encarnação se purificar totalmente, perder todos os seus defeitos, todos os seus vícios, tudo aquilo que ele precisa melhorar, inclusive porque ele tem lá de trás muitas coisas que ele precisa acertar, né? Aquelas dívidas. Então, mas ele achava isso, que de repente alguém poderia se purificar numa encarnação. E é um ensinamento que eu achei muito interessante, essa questão dessa roda, né, desse leme, como se fosse um leme de um barco, de uma embarcação, que retrata, né, essa roda das reencarnações que estão sempre indo e vindo, né? Também, há 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, né, encontrou-se um papiro que estava escrito lá: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Então a gente vai observando como há tantos anos atrás, né, tudo já estava aqui para nós. Estávamos recebendo todas essas informações, principalmente do povo egípcio, que o povo egípcio foi um daqueles mais adiantados que estiveram aqui na Terra para dar a todos nós. Até hoje, as pirâmides são incógnitas para nós, né? As pirâmides ainda são para nós coisas que não conseguiram saber realmente como elas foram construídas. Então era aquele povo muito adiantado e que veio, né, de um local onde eles não conseguiram superar as suas dificuldades, a inteligência muito adiantada, mas ele teve que vir para cá para poder dar um impulso para nós e melhorar, né, o nosso entendimento. Então, continuando, desculpe que eu cortei aqui. Então, a vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Olha que coisa linda, é poético, né? Então, antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. E realmente, a cada dia, né, a gente tem nova oportunidade de vida para nós, todos nós que... Inclusive tem um trecho que diz assim: todos nós, transitórios no mundo, temos que mergulhar lá no fundo. Mergulhar dentro de nós e tirar de dentro de nós todas essas mazelas, todas essas dificuldades, todos esses problemas que nós temos, né? Para a cada dia podermos melhorar um pouco mais. E também nos lembramos de Sócrates, né? 470 anos a 399 a.C., Sócrates e Platão, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 4. E foram também os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Eu queria beber um pouquinho d'água. Então, gente, a história de Sócrates também é maravilhosa, né? Foi uma criatura especial, excepcional, que veio também do alto para nos trazer tantos ensinamentos
criatura simples, né? Um espírito maravilhoso que veio à Terra também. Como Deus é bom para nós, como Deus é maravilhoso, como Jesus, o nosso governador, ele nos possibilitou, né, a vida de tantas criaturas maravilhosas para nos auxiliar. Então, olha só uma das frases de Sócrates: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Isso é maravilhoso, né? E é uma realidade, porque a gente hoje vê, né? Se tanta gente que faz tanta maldade, que já fizeram no passado as guerras, né? Tantas guerras fratricidas, tantas coisas horríveis que aconteceram no passado, e hoje ainda, embora a gente veja que se percebe guerras ainda existentes, ainda no mundo, e essas criaturas fazem tanta maldade, você vê todos os dias nos noticiários, quanta maldade ainda o homem faz, porque eles não conseguiram se desprender daquele homem lá de trás, porque toda a humanidade teve a sua oportunidade de evoluir. Mas muitos espíritos nos dizem, nos amigos espirituais, que muitos espíritos estão reencarnando na Terra para suas últimas oportunidades. Estão vindo para poderem, como tem a parábola do joio e do trigo, estar junto o joio e o trigo, para que eles possam ter a oportunidade de se regenerarem, de aproveitarem este momento da Terra. Mas quantos estão partindo? E quando chegam do outro lado, que despertam, o que ocorre? Perdi minha vida, perdi minha oportunidade, perdi aquele momento que eu teria para progredir. E quantos jovens estão partindo? A gente fica penalizado de ver quantos jovens partindo sem aproveitarem essa reencarnação que lhes foi dada pela misericórdia divina, né? Então, isso que ele disse aí é realmente muito importante. Aliás, tudo que ele falava era. E ele diz aqui também: após a nossa morte, o gênio daimon em grego quer dizer espírito, né? Que nos havia sido designado durante a vida, quer dizer, esteve junto a nós aquele espírito, nos amparando, nos ajudando, né? Nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades. Hades, em grego, lá quer dizer habitação dos mortos, para o julgamento de suas almas. Depois de permanecerem o tempo necessário, são conduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Então, ele está falando da reencarnação, né? E nós, quando partimos daqui, nós iremos para algum lugar, iremos de acordo com aquilo que aqui fizemos, iremos de acordo com a nossa vida, o que aproveitamos aqui, onde estamos. Temos hoje um ensinamento maravilhoso, porque antes não tinha a doutrina espírita para tirar o véu, esse véu que nós hoje temos, que descortinou para nós esse entendimento racional do que seja realmente, né? Essa ida para o outro lado da vida. Mas ele já tinha essa ideia e passava para os seus discípulos. Tanto é que ele foi condenado à morte, porque ele era considerado aquela criatura que estava subvertendo os seus alunos, os seus discípulos. Porque também, como Jesus também, ele não nada escreveu, todos sabem, né? Quem escreveu tudo que está por aqui e que está nos livros, estão nos livros, foi o Platão, né? O seu discípulo. E aí, quando chega próxima ao momento, né, em que ele seria morto, muitos fizeram para que ele não morresse, mas não conseguiram, porque a força era muito grande daquelas criaturas que ele estava realmente esclarecendo, né, principalmente os jovens, aquelas criaturas que estavam junto a ele cada vez mais aumentando.
Então, muitos dos discípulos queriam que ele fugisse da cadeia. E um deles, ele conversou com o carcereiro e falou com o carcereiro para que ele pudesse fugir antes deles trazerem a cicuta, que era o veneno que o mataria. E aí achei muito interessante esse trecho, que era o nome Criton, o seu discípulo. Aí ele falou para o Criton, porque ele queria, vamos, Sócrates, vamos embora, vamos. Ele disse assim: meu caro amigo Criton, respondeu o condenado, que mau filósofo és tu, pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim? Depois, puxando os dedos, a pele, a mão, Sócrates perguntou, ele tocando o corpo, né? Mostrando para Criton o corpo, ele falou: Criton, achas que isto aqui é Sócrates? Olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui não é Sócrates. Isso que está aqui não é Sócrates. E batendo com o punho no osso do crânio, acrescentou: acha que isto aqui é Sócrates? Pois é, isto que eles vão matar, este invólucro material, mas não a mim. Quer dizer, eles vão matar este invólucro material, este corpo, mas não a mim. Olha a certeza que esse homem tinha de que a vida continuava após a morte, que havia uma vida futura, que existiria algo além para que ele continuasse, né? E naquela época, antes de Cristo, eu sou a minha alma, ninguém pode matar Sócrates. É poético, é poético. Então a gente fica muito feliz, né, de poder ver que como existiram criaturas e que continuam, né, em algum local que nós não sabemos onde, mas irradiando essas luzes para nós. Todos esses que vieram antes de Jesus vieram preparar o caminho para Jesus, vieram semear na terra para que quando Jesus chegasse, a terra estivesse um pouco mais esclarecida, né? Bem, nós já fizemos essa viagem lá atrás, né, gente? Fomos lá para a Índia, fomos para a Grécia, fizemos uma boa viagem aqui, né? E agora nós vamos dar um pulo, né, no tempo e falarmos um pouco das referências científicas. Por quê? Quando a reencarnação, né, foi divulgada no século XIX por Allan Kardec, principalmente nessa época, as criaturas achavam que a reencarnação ela seria mais levada pelo lado religioso, porque sabemos que a doutrina espírita ela tem um lado filosófico, científico e religioso. Então, eles ficaram assim, meio estupefatos, as criaturas, por quê? Porque vários cientistas, através do tempo, desde o século XIX, começaram a pesquisar a reencarnação. E esse homem aqui, que é o Dr. Banerjee, acho que é Banerjee o nome dele, gente, que é bem complicado, que é da Índia também. Ele foi um homem maravilhoso, morreu com 56 anos, né, desencarnou com 56 anos, mas o trabalho dele foi incansável para provar que a reencarnação existia. E ele era chamado, como todos chamam, de Banerjee, que é o doutor, não sei como é que fala, isso aqui hindu. Tinha 56 anos, a nacionalidade indiana, o que foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, eu acho que é, Índia, e criou um conceito psicológico de memória extracerebral. Então, ele foi vendo que a mente, existia algo na mente das criaturas que saíam desse âmbito cerebral. E ele foi pesquisando, e o tempo de pesquisa dele foi de 25 anos. Eu li
em uma obra que foram casos, 1.700 casos. Aqui estão 3.000 casos. Mas ele pesquisou muitos casos e um outro, depois lá na frente nós vamos ver, que juntou também as suas pesquisas à pesquisa dele. Casos sugestivos são chamados casos sugestivos de reencarnação na Índia e em outros países orientais. Crianças que se lembravam da vida passada, né? Então, ele pesquisou várias crianças e ele via que entre os 3, 4, 5 anos, até mais ou menos os 7 anos, as crianças se lembravam de muitas coisas, daquilo que os pais ficavam abismados de ver o que as crianças falavam. E um caso que eu achei interessante e que eu achei por bem trazer, foi o caso de uma criança de 3 ou 4 anos, que ele era tipo, se fosse ver hoje, era hiperativo, muito levado, mas muito levado mesmo. E ela teve um dia que não aguentou e deu uma coça, deu uma surra, mas uma surra nele, que até na cabeça ela bateu em tudo lá, dizendo, pelo menos o relato foi que ela bateu demais nele, e quando ela acabou, que ela até mesmo se arrependeu de ter feito o que fez, que mãe é assim mesmo, né? Aí, o que aconteceu? Ele falou assim: você nunca mais vai me bater, porque eu vou embora desta casa, porque você não é minha mãe. Aí ela falou: que é isso? Você acabou de ficar maluco? E aí ele: não, você não é minha mãe. Aí ele disse: eu não sei o nome, gente, dele, depois se vocês quiserem fazer a pesquisa, vocês vão ver lá na pesquisa, que ele falou: meu nome não é esse. Aí ele deu um outro nome à mãe. Ela ficou apavorada e quando o pai chegou, ele falou para o pai: você não é meu pai, eu não sou seu filho, esta casa não é minha, esse lugar aqui não é meu. E aí começou a falar ao pai: meu filho, que é isso? Eu sou seu pai. Não, você não é meu pai. Aí aquilo foi se espalhando e chegou até o doutor Benergi. E quando eles foram pesquisar, aí veio ele e todos os pesquisadores que trabalhavam com ele, a sua equipe, né, de pesquisa, e eles foram até lá para ver a situação do garoto, e realmente aconteceu isso, né, que o menino dizia que aquela casa não era dela, que os pais não eram dele, e que ele morava num lugar e foi descrevendo o lugar. Então eles foram e combinaram de ir um dia para ver se realmente existia esse lugar, onde era esse lugar, para levá-los para ver se realmente era. E eles fizeram assim, arranjaram o carro e foram. Quando chegaram no começo da estrada, era mais ou menos, não sei, assim, uns 40 minutos que o Benergi fala. Quando eles estavam indo para o local, ele viu uma praça com um banco. E nesse banco, aí quando ele viu, ele falou assim: pare, por favor, pare o carro. Aí pararam o carro, ele desceu do carro e ele viu um banco e ele disse assim: olha, eu aqui guardava o meu dinheiro. E aí tinha um senhor que veio, né? E quando ele viu o homem, falou assim: você está me devendo. Você está me devendo, você não me pagou o que eu te emprestei. Aí ele disse assim: quem, garoto? Eu? Estou te devendo. Sim, você é fulano de tal. Ele disse o nome do homem, falou tudo certinho. Você não me deu. Mas se é você que você está falando, se é você que você é uma criança, se é o nome que você está dizendo, se foi você que me deu o dinheiro, como é que eu ia te dar se você morreu? Porque aquilo estava realmente passando para todos, que o garoto dizia que ele não era ele. Como é que eu, né, no caso, ia pagar você se você ia pagar minha mulher? Porque eu tenho uma mulher, eu tenho uma cunhada, eu tenho uma casa. A minha casa é azul, eu tenho bois, eu tenho porcos, eu tenho um poço. E ele foi relatando tudo que ele tinha na casa. E aquilo foi, né, uma bomba ali na situação. E eles entraram, ele entrou no carro novamente e ele foi dizendo até onde era a casa dele. Quando chegou na casa, a casa estava cheia de gente e alguns parentes também. E ele falou assim, no caso, né, que ele tinha mulher e tinha uma cunhada. Então, quando chegou na hora da sala, o pessoal todo, que ele olhou,
a mulher que estava na frente disse assim: eu sou a sua mulher. Aí ele disse assim: não, você não é minha mulher. Aí a que estava atrás olhou assim e falou assim: você é minha mulher. Eu jamais iria esquecer o seu olhar e o seu sorriso. Falou para a mulher. Então, aí ela assim: mas como? Como uma criança dessa pode ser meu marido? Então você não pode ser meu marido. Aí ele disse: então me diga alguma coisa que eu possa lembrar que você foi realmente meu marido. Aí ele disse assim: lembra uma vez que você estava fazendo um doce e você estava com a colher quente? Você me pegou a colher e tacou em cima de mim? E eu peguei a colher aqui em cima de você e você ficou com a cicatriz horrível no braço? Aí ela levou aquele susto. Aí ele começou a contar várias coisas, né? Que aconteceram realmente entre marido e mulher. E quando ela realmente viu que ele era o marido, né, assim: você é uma penada que voltou para me perturbar. É muito interessante, gente, essa história. Vocês podem depois ver, pesquisar e com mais detalhes, né? E aí o doutor Benergy, ele escreveu esses livros que são casos sugestivos. Por que são casos sugestivos de reencarnação? Porque a ciência material, a nossa ciência, ela não aceita, né, ainda. Agora está começando a melhorar a situação, né? Eles não aceitam a reencarnação como um fato realmente científico. Por isso é sugestivo, né? E aí, lá no século XIX também, Auguste Albert de la Roche foi um engenheiro militar, historiador da ciência, pesquisador de fenômenos espíritas, escritor, tradutor e administrador da Escola Politécnica de Paris. Está lá, né? Ele nasceu na França e se interessou por esses casos todos, né, de reencarnação. E no campo do magnetismo e do espiritismo, estudou e contribuiu para a atual classificação das fases do estado sonambúlico, observou sistematicamente os fenômenos espíritas, pesquisou a autorização da sensibilidade e mostrou o mecanismo do desdobramento físico, por meio de passes longitudinais aplicados em alguns sensitivos, conseguia provocar neles a regressão da memória. Então aí foi que começou a questão da regressão da memória, que ele ia fazendo aquela regressão e a criatura ia lembrando do passado dela, mas aquelas coisas da vida, né? Mas depois aquilo foi ultrapassando até chegar à vida intrauterinina. E dali foi aumentando mais ainda. Então os psicanalistas, né, da época, dali para frente começaram a pesquisar a reencarnação nessa parte. Então, o Dr. Ian Stevenson, também em Montreal, gente, desculpa que eu sou péssima, Montreal, no dia 31 de outubro também, de 1918, 8 de fevereiro de 2007. Esse cientista também, professor psiquiatra da Universidade de Virgínia, um dos mais importantes pesquisadores da temática das experiências espirituais. A sua pesquisa incluía principalmente o tema da reencarnação, a problemática do relacionamento entre a mente, o cérebro, a continuidade da personalidade após a morte. Então, esse Dr. Stevenson, ele conheceu, né, o Benergy, ele conheceu o Dr. Benergy e ele foi até lá. Então, Stevenson foi nomeado chefe do Departamento de Psiquiatria das Ciências Neurocomportamentais da Universidade da Virgínia. Ele também foi muito debatido na época, porque eles não estavam aceitando essas pesquisas, né? Mas depois foi aceito. E aqui no Brasil, ele veio ao Brasil também e conheceu esse senhor Guimarães Andrade, saiu o R dali. Guimarães, que foi também o introdutor no Brasil da metodologia do Dr. Stevenson, né? Que pesquisou, esse pesquisador canadense veio a São Paulo em 72. E seus arquivos abrangeram também os brasileiros
estudados por esse Instituto de Psicofísica, presidido por ele, por Andrade, né? Esses estudos feitos segundo o modelo elaborado pelo Dr. Stevenson também foi considerado a mesma coisa, né, dessa possibilidade da reencarnação, e várias crianças foram entrevistadas, foram pesquisadas, foram catalogadas, porque tudo isso foi catalogado. Todas essas pesquisas foram tiradas fotos, detalhes, tudo foi elaborado. E chegando ao nosso tempo, que também já está chegando quase o nosso tempo, hoje também a gente vê que os cientistas atuais estão pesquisando cada vez mais a reencarnação, né? Um deles é o Dr. Roberto Lanza, com 63 anos. Ele está desenvolvendo na ciência quântica, quer dizer, a ciência dos impossíveis, né? E que estão sendo possíveis hoje. Explica e comprova que existe sim vida, não física, após a morte de qualquer ser humano. Ela comprova que o impossível vai se tornando possível. No livro titulado O Biocentrismo, ele diz: como a vida e a consciência são as chaves para entender a natureza do universo, a vida não acaba quando o corpo morre e que pode durar para sempre. Um cientista da matéria falando, né, que se diz, porque a ciência material não aceita esse tipo de situação, mas hoje a ciência quântica está provando. Na verdade, a consciência existe fora das restrições de tempo e espaço. Isso tudo pesquisa dele. Ele pesquisou muitas outras coisas. Ele é capaz de estar em qualquer lugar, no corpo humano e no exterior de si mesmo. Então, o que a doutrina espírita fala? Que o nosso corpo, né, é capaz de pode ir a qualquer lugar quando o nosso corpo espiritual, né, quando o nosso perispírito pode ir, e ele agora está aqui cientificamente falando que a doutrina espírita já falou há mais de 60 anos, 166, 172 anos, né? A doutrina já falava disso e agora estão trazendo essa ideia. Então, ele foi eleito o terceiro mais importante cientista do New York Times. Não tem dúvida de que isto é possível, de que isso tudo é possível. Espera aí, Kardec. Em um universo, o corpo pode estar morto e em outro continua a existir, absorvendo consciência, e com esta migram para esse universo. Olha só, a desencarnação, indo para outros mundos que nós não sabemos qual iremos. Isto significa que uma pessoa morta, enquanto viaja através do mesmo túnel, acaba não no inferno ou no céu, mas em um mundo semelhante ao que foi habitado, mas deve estar vivo. E assim por diante, infinitamente, quase como um efeito cósmico, vida após a morte. Então a gente vê que muita gente fala do túnel quando está naquela situação de quase morte. A pessoa sempre se vê num túnel, né? Vamos lá. Então, o nosso querido Kardec, Livro dos Espíritos, lá na questão 163, ele nos diz assim: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo. Olha lá o que o Lanza falou, o Dr. Lanza, né? Consciência imediata não é um termo. Aí Kardec perguntou, né? Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Aí dizem os espíritos: consciência imediata não é um termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Então, dependendo de cada um, de cada pessoa, né, de cada espírito, da sua elevação espiritual, ele vai estar perturbado ou não, né? E aí em cima, assim como Jesus disse que não viera destruir a lei, mas cumpri-la, Kardec não veio criar a reencarnação,
mas sim explicá-la. Então, aqui chegando na justiça, gente, muita coisa. Então, chegando aqui na justiça da reencarnação, que tudo que nós falamos é justiça. Desde que se começou, há 4.500 anos atrás, sempre houve a justiça divina. Então, a reencarnação é uma lei divina e pedagógica. Por quê? Porque ela veio para nos educar. Por isso, ela é pedagógica. E o objetivo maior é a perfeição. E lá, na questão 171, esse comentário de Kardec: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas na justiça permite-lhe realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, tudo que os nossos cientistas foram falando, Kardec, através dos espíritos, já trazia para nós. E nesse livro Pegadas do Mestre, eu acho esse trecho aqui, que é o Pedro de Camargo Vinícius, eu gosto muito do Vinícius. Ele diz para nós nesse livro: a justiça de Deus é a expressão de sua misericórdia, e a misericórdia de Deus é a expressão de sua justiça. Isso é maravilhoso para nós. Inclusive, eu me lembrei da palestra do Éder lá em casa, falando do Pedro, que o Pedro de Camargo estava lá, né, junto com aqueles homens, na época, aquele trabalho maravilhoso. Então, vamos ver o que é misericórdia. Misericórdia, ter compaixão, cordes, coração. Ter compaixão de coração. Compaixão de coração. Então, essa é a misericórdia divina, ter compaixão de nós. Todos estamos aqui há tantos milênios, não sabemos há quanto tempo, né? Mas sabemos que a compaixão de Deus nunca se acaba. Compaixão, sentimento terno e profundo, devido à fraqueza dos filhos que pedem ajuda ao Pai. Então, a gente sabe que pai e mãe, mas principalmente o Pai Celestial e a mãe também, é aquela que sempre tem, né, aquele coração de compaixão para com seus filhos. E não somente, né, com seus filhos. Deus tem misericórdia para todos, a natureza, tudo. E aí eu me lembrei do filho pródigo. Temos só poucos minutos, né? Aquele lá está mais adiantado que o meu. Se o senhor está atrasado, o seu. O meu está 7h21. É isso? Então, acho que dá tempo. Aí eu me lembrei da parábola do filho pródigo, que todo mundo sabe, né? Não vou botar ela toda. Mas ela demonstra bem essa misericórdia, né? Esse perdão de Deus. Porque aqueles dois filhos, né? E um deles pediu tolerância e foi pelo mundo e fez o que fez com aquele dinheiro que ganhou. Por isso chamou o filho pródigo, teve aquela vida mundana. E quando ele se viu no meio, né, daqueles porcos, que ele estava junto àqueles porcos, aquela gamela, querendo comer até a própria comida dos porcos, porque não tinha nada para ele comer, a consciência, né, bateu e ele refletiu: poxa, eu estou aqui junto a esses porcos sem me alimentar com essa comida, e os trabalhadores do meu pai têm tudo para comer, têm tudo para estarem bem, e eu estou aqui dessa forma. Então ele pede para voltar, né? Ele pede a Deus e vai, e quando ele chega lá na frente, o que acontece? O pai vem ao seu encontro e o outro irmão fica, né, assim: poxa, como é que pode isso? Você vai, abraça esse filho que foi embora, e eu que fiquei com você esse tempo todo, e você nunca matou um boi para mim, você nunca fez uma festa, você nunca me deu um anel, você nunca me deu uma roupa, você nunca me deu nada. E aí a gente percebe aí o quê? O egoísmo, né? Então ele disse para o segundo filho: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu.
Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Está em Lucas. Então, a gente vê que nós, a maioria de nós da humanidade, nós somos ainda filhos pródigos. Nós não sabemos viver a nossa oportunidade da reencarnação. Nós desperdiçamos o nosso tempo. Nós desperdiçamos as oportunidades do trabalho. Nós desperdiçamos tanta coisa, né? Porque às vezes chegam as oportunidades, mas a gente não tem aqueles olhos de ver que Jesus disse, não temos os ouvidos de ouvir, não temos aquela consciência do que fazer, do livre-arbítrio de podermos, porque a lei divina é natural, a reencarnação é uma lei natural, a lei de causa e efeito é natural, todas as leis divinas são naturais, a reencarnação é uma lei natural. Então, a lógica da vida é a lei de ação e reação, justiça com amor. Então, o que ocorreu? Ele próprio sentiu, né, que ele havia errado. Não é Deus que conosco vai nos castigar. Não é Deus que castiga. Muita gente fala, Deus está me deixando, Deus está me castigando. Somos nós, por algum motivo, que estamos passando por uma prova difícil. Nós, através ou desta vida ou das outras passadas, estamos resgatando essas dívidas. Por isso, a lei de ação e reação, ela é própria para nós, para que a gente reflita naquilo que está fazendo. Nós temos que refletir o que eu estou fazendo na minha vida. Qual é a oportunidade que eu estou tendo, que eu estou deixando cair como filho pródigo, né? E essa lei de Deus é a lei de justiça, de amor e caridade. Então Kardec escreveu lá, lei de justiça, amor e caridade. Ele botou as leis, ele botou no singular, lei de justiça, amor e caridade, porque as três representam uma só, não é? Então, nada escapa às leis de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito, nunca no sentido de puni-lo, mas de educá-lo. Por isso a importância da nossa evangelização. A evangelização da criança, porque a criança desde pequena já vai aprendendo. Conforme ela vai crescendo, se torna muito mais difícil. Por isso que nós somos aquelas árvores tortas que não dá mais para botar assim certinha, né? Já a criança é variável e a gente pode aos poucos ir melhorando. A reencarnação é esse processo educativo. E a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo sabe, tudo preside, né? Nas mínimas coisas. Jesus falou, não tem um cabelo que caia, que Deus não saiba. E é esse Deus maravilhoso que a reencarnação nos faz entender que Deus é bom, é justo, é misericordioso. Para as criaturas lá fora, né? Mas que Deus maravilhoso é esse, que Deus bom e justo é esse, se tem tanta injustiça na Terra. Se não tivéssemos a reencarnação, nós não entenderíamos Deus como Deus justo e bom. Não é, gente? Então, como a gente tem essa graça divina de termos esses esclarecimentos da doutrina espírita para entendermos Deus realmente, né? Que é Deus? Que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Estamos em tudo dentro da natureza divina. Estamos conectados com Ele o tempo inteiro, porque Ele está conosco o tempo inteiro. Mas muitas criaturas não entendem o que está acontecendo. Disse o nosso amigo querido, Jesus. Eu acho lindo esse trecho. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e puro de coração, porque meu jugo é leve, meu fardo é suave, ou meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse texto de Jesus é uma das coisas mais lindas que a gente pode ouvir. Porque através de Jesus,
com essa sua mansidão, com esse perdão que ele trouxe para nós, quando ele aqui chegou na terra, né? E viu tanta injustiça que aquelas criaturas passavam, e até hoje existe tanta injustiça, mas ele espera por nós. Ele espera que nós possamos pegar, né, esse jugo dele que é suave e o fardo dele que é leve, porque ele não pune, ele veio para trazer a lei de amor que Deus nos ofertou através da vinda dele para todos nós. E todos esses luminares, esses homens que vieram à terra, para também trazer para nós essa perspectiva de uma vida melhor, para que pudéssemos fazer aquilo que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Chico Xavier disse que se nós fizéssemos somente esse pedacinho aí desse mandamento divino que nos foi dado, nós estaríamos muito melhores na terra, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, gente, foi o que eu pude trazer na noite de hoje. Que a paz de Jesus permaneça conosco, que possamos realmente aproveitar a nossa reencarnação, né? E entendemos muito essa justiça de Deus. Nós entendemos, já temos esse raciocínio, já temos essa bênção divina para que possamos viver melhor, sem essa coisa de separativismo, e que o movimento espírita em São Gonçalo possa continuar cada vez mais unido para frente, para o alto. Muito obrigada a todos. Eu queria registrar, né, a presença espiritual do nosso irmão Antônio Bispo Salles na noite de hoje, aqui, que muito nos honra. Recebemos essa informação agora há pouco, e pedir que nesse momento que nós vamos elevar os nossos pensamentos, possamos homenagear esses irmãos pioneiros de São Gonçalo, que tanto trabalharam pela unificação do nosso movimento espírita. Não somente eles, mas também o nosso querido Gerson Monteiro, Hélio Ribeiro, que se encontra presente aqui conosco, que foram parte dessa história aqui na nossa região fluminense. Então, vou solicitar o nosso irmão Getúlio que venha até aqui fazer a nossa prece de encerramento, e logo após daremos vários informes importantes para o nosso movimento de São Gonçalo. Estamos tendo uma boa noite, né? Meus amigos, meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos, envolvidos nas vibrações dessa fala da nossa irmã, que, em nome de Deus, Cristo e caridade, nos trouxe mais uma mensagem sobre a justiça divina, dentro dessa lei que abrange a toda a humanidade. Que Deus, na sua infinita bondade e justiça, envolva todos nós aqui presentes nas graças do amado Mestre Jesus, que através dos seus mensageiros de paz e de luz possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, levando cada um de nós no destino de suas lutas ao encontro desse amigo e mestre maior. Agradecemos ao Pai, agradecemos a Jesus, e que todos aqui presentes estejam envolvidos nessa misericórdia divina revelada pela sua doutrina de amor e de justiça. Que Jesus continue iluminando as mentes dos homens do movimento espírita da nossa cidade, do nosso Brasil e da humanidade inteira.
Obrigado, Senhor. Assim seja. Meus irmãos, nesse ano, a doutrina espírita completou 162 anos. E Allan Kardec, no próximo dia 3 de outubro, se estivesse entre nós, estaria completando 215 anos. Do ponto de vista humano, é impossível alguém chegar a essa idade. Mas a nossa homenagem, porque a nossa doutrina ela é muito novinha, perto das doutrinas tradicionais que estão aí, as religiões tradicionais. Então, nós vamos ter vários eventos e o mês espírita ainda não acabou. Semana que vem, dia 29, nós teremos aqui a presença da nossa irmã Carolina Laje de Abreu, do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, com um tema que interessa a todos, um desafio chamado família. Olha a reencarnação, a ponte com a reencarnação. Então é muito importante que todos nós compareçamos e possamos participar desse evento. E no dia 6 de outubro, aqui no EFRA, das 10 às 11h30 da manhã, o nosso conselho estará homenageando os 70 anos do Pacto Áureo. Olha aí os pioneiros da unificação. Então nós estaremos aqui realizando essa palestra no dia 6 de outubro, Pacto Áureo, seu alcance e resultados, das 10 às 11h30 da manhã, e logo após haverá um almoço em benefício do Conselho, em benefício do Movimento Espírita. Os convites estão com a Josefa e com a Edna, assim como os cartazes, tá? As casas que não pegaram os cartazes podem pegar com a Josefa e com a Edna. A nossa irmã Rita pediu para informar que a revista Ponto de Expressão está ali sendo distribuída gratuitamente. Cada casa espírita receberá 15 exemplares por casa espírita. 10 diminuiu? 10 exemplares o Marcelinho está dando ali no informe, tá? É uma inovação do nosso movimento, uma revista que tem como temática Deus, uma revista que fala sobre o surgimento do 37º Conselho Espírita, a unificação e, acima de tudo, a mensagem sobre o Criador, Deus, o Pai, Deus em primeiro lugar sempre. Então eu vou chamar aqui agora o nosso companheiro Marcelo Gonzalez, que vai falar sobre 2 eventos importantíssimos que irão acontecer: o Projeto Pioneiros e uma homenagem na nossa Câmara Municipal de São Gonçalo. Marcelo, por favor. Boa noite a todos, vou ser bem breve. Nós temos primeiro, já que foi falado tanto dessa questão da memória, né, um projeto que nos foi solicitado pelo CERJ, e estando à frente da comunicação social daqui do Conselho Espírita de São Gonçalo, cabe a nós fazer essa compilação. Então, alguns representantes de casas espíritas que estão aqui, a gente já entregou um papelzinho que tem que a gente vai precisar reunir de todas as casas espíritas de São Gonçalo, desde a sua data de fundação até os dias de hoje, uma memória. Então são fotos, são atas, são memorandos, são depoimentos escritos em mão própria, são gravações de áudio, de vídeo, que vocês vão passar para um e-mail específico e que vocês vão passar para um WhatsApp específico que está nesse formuláriozinho aqui. Então eu vou pedir que ao final, né, durante a cantina e etc., que vocês venham aqui na mesa e peguem um formulário desse, e eu vou estar aqui também para anotar qual é a casa espírita. Ah, mas eu não sou o representante da casa. Mas vocês podem levar isso para o representante da casa, porque é a única forma que a gente tem de poder juntar isso num prazo, que é um prazo curto, para que a gente possa fazer. Então a gente conta com a colaboração de todos, e vocês percebem, né, pelo menos com todas as conversas que a gente tem tido, a importância de manter a memória da nossa cultura espírita, da nossa vivência espírita das casas espíritas. Isso é um ponto. O segundo ponto é que nós fomos convidados
por um vereador. Nós, eu digo, todos nós. O vereador Cláudio Rocha, ele convida para a sessão solene em homenagem a Allan Kardec. Nós teremos no dia 4/10, às 6 da tarde, no plenário da Câmara Municipal, aqui de São Gonçalo, que fica ali no antigo fórum, né, que hoje é a Câmara, representantes do Conselho Espírita de São Gonçalo, como orador principal, nosso confrade e colega Hélio Ribeiro, que vai estar lá fazendo a parte de orador principal. Nós teremos, mesmo sendo uma sessão solene, música espírita, que foi solicitado, então nós organizamos, convidamos o Dulce Ave, da Sociedade Espírita Naviana, que vai fazer a parte musical. Nós teremos a apresentação também de A Natasha Mequena. Então o que a gente tem que pensar? Que é uma coisa totalmente histórica. Entrada gratuita, óbvio, é uma sessão, né, uma sessão solene na plenária da Câmara Municipal de São Gonçalo. Nosso município, pela primeira vez, fazendo algo que algum vereador, que algum político, no caso dele, ele é espírita, ele assumiu tem 3 meses e ele teve esse insight de fazer isso, entre outras coisas que ele está fazendo. Enfim, o que nos interessa é que ele propôs essa sessão solene, que está aqui. Então, sim, dia 4 de outubro. Os convites a gente tem aqui, não precisa de convite para entrar, mas nós temos aqui uns 60, 70, então é só pegar aqui também, ao final, tá? Que vai ficar aqui, esse bolinho que está aqui, né? A gente entrega em mãos para alguns e o restante, né? É só pegar aqui, tá bom? É isso. Nós, no último informe aqui, antes do sorteio, né, nós vamos ter sorteio de livros, né, na noite de hoje. E nós vamos dar o último informe, o Serviço de Orientação Doutrinária, do qual eu faço parte, eu e o Jorge Ribeiro, junto com a Unificação, né, nós lançamos desde o ano passado o projeto Dialogando com a Casa Espírita, e esse projeto ele se materializou aqui nas reuniões do Conselho com explicações, explanações sobre diversos temas nos horários das reuniões do Conselho. E esse projeto ele avançou, graças a Deus, e se transformou. Nós vamos avançar aqui para vocês verem. Pode só apagar um pouquinho a luz para o pessoal ver aqui, por favor? Isso. O projeto Dialogando, ele vai virar uma sequência de vídeos no canal no YouTube do Conselho, tá? E que nós estaremos abordando diversos temas de interesse do movimento espírita, tá? Então, em breve, aí no máximo, até o final de outubro, esse canal estará no ar, utilizando o canal principal, que é do Conselho, e ele faz parte desse projeto esclarecer as casas espíritas com pequenos vídeos de 5 a 8 minutos, tá? Que nós estaremos lançando ainda nesse mês de outubro, tá? Então, mais uma inovação aqui do Conselho Espírita de São Gonçalo, procurando sempre atender os anseios do movimento espírita. Então, a gente conta aí, vamos divulgar ao máximo, tá? A gente conta com a propagação dessa ideia, né? As inscrições dessas ideias, tá bom? Então, eu vou chamar a nossa irmã Rita e Josefa para fazer os sorteios dos livros, né? Aqui, nesse momento, né? Que a gente está encerrando aí, abrindo já daqui a pouquinho a cantina, né? A todo vapor. E quem quiser convite para o almoço do dia 6, só falar com a Edna e a Josefa, tá bom? Muita paz a todos nós. Gente, nós estamos na tarefa. No dia 20 de outubro vai acontecer o encontro de crianças espíritas de São Gonçalo. Então, as casas que estão aqui, que vão encaminhar crianças, escrever as crianças para o evento, eu estou de posse das fichas de inscrição, tá?
Quem quiser pegar, é só procurar ali na mesinha de venda da cantina. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de relembrar, aproveitar que o Hélio está presente, né? Ainda não vi. Olá, boa noite. Então a gente gostaria de lembrar que o Hélio, né, a gente falou na última palestra, na segunda palestra, que o GAN precisa de uma campanha, né? Nós lançamos, na verdade, uma campanha aqui de leite, longa vida, biscoito, creme crack e maisena. A gente pediu isso, né? E está chegando, eu soube. Então, em favor da casa, né, de Batuíra. E a gente fica feliz com a presença do nosso irmão Hélio Ribeiro, né, que também a gente colocou à disposição, a Rita colocou na livraria, a livraria do Conselho, né, do EFRA. Então, os livros estão sendo vendidos aqui, a renda total revertida na casa de Batuíra. Então, é só para a gente relembrar. O irmão quer falar? Quero agradecer à comunidade espírita gonçalense pela ajuda que estão dando, abraçando o GAN, a nossa creche. São 100 crianças que ficam lá de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Não temos verba pública nenhuma. E aí toda a ajuda que vocês estão dando é muito importante para nós. De coração, nosso muito obrigado. Que Deus os abençoe sempre. A gente que agradece a oportunidade de trabalhar, né? Que a gente tem que trabalhar. Olha, gente, nesse momento aqui, vocês podem ir para a cantina, que a gente vai começar a fazer os sorteios, tá? Podem ir se alimentar. Sendo que antes eu queria agradecer a todos a presença no encontro da fraternidade, foi um sucesso, barraquinha vendida, a gente cantou, amigos se encontraram. Muito obrigada, tá? Então vamos primeiro à casa espírita, o ritmo. Caiu? Então vamos ver. Grupo espírita.